Sozinha no escritório. Lágrimas silenciosas. O aluguel atrasado. O desespero. De repente, passos. O CEO milionário parado na porta, olhar intenso. Tentei lutar contra isso. Ele sussurra, aproximando-se lentamente. Seu coração dispara. Há 3 semanas não consigo pensar em nada além de você. Suas respirações se misturam. O toque das mãos. O primeiro beijo proibido. E então, a confissão que mudaria tudo. O segredo que ninguém na empresa sabia. A decisão que abalaria o mundo corporativo. Um império abandonado por amor. De qual cidade você está assistindo esta história que conquistou milhões? Comente agora. Inscreva-se. Deixe seu like e descubra o que aconteceu depois daquela noite que começou com lágrimas e terminou com uma promessa impossível. O elevador da Montes Corporation subia velozmente pelos 60 andares do imponente edifício de vidro e aço, enquanto Isabela Martinez apertava nervosamente a alça da bolsa gasta. Seu reflexo no espelho do elevador revelava uma mulher de 26 anos, pele morena clara, cabelos castanhos escuros presos em um coque simples e olhos âmbar que traíam uma mistura de determinação e desespero. O vestido azul marinho comprado em liquidação, embora limpo e passado com esmero, parecia gritar sua inadequação naquele templo do poder corporativo. Último dia de esperança, murmurou para si mesma, ajustando o colarinho do vestido. 3 empregos em 2 anos, 3 demissões. A primeira por corte de gastos, a segunda por falência da empresa, Amigos Illicit, terceira por incompatibilidade com a cultura organizacional. Eufemismo para não ter cedido às investidas do chefe. Agora, com o aluguel atrasado e as economias quase zeradas, esta entrevista era sua última chance, antes de ter que voltar para a casa dos pais no interior. O ping suave do elevador anunciou sua chegada ao andar executivo. As portas se abriram para um ambiente amplo, luminoso e minimalista. Uma recepcionista de cabelos perfeitamente alinhados e terno impecável a observou com um sorriso estudado. Bom dia, sou Isabela Martinez. Tenho uma entrevista marcada com o Departamento de Recursos Humanos. A recepcionista consultou o computador. Sim, senhorita Martinez. Helena Vasconcelos a aguarda. Por favor, siga pelo corredor à direita. Isabela percorreu o corredor de mármore, sentindo-se como uma intrusa. Executivos em ternos caros e mulheres em tailleurs elegantes transitavam com a confiança de quem pertencia àquele universo. Ela respirou fundo, lembrando-se de seu diploma em Administração pela Universidade Federal. Mereço estar aqui tanto quanto qualquer um deles, pensou, erguendo o queixo. Helena Vasconcelos, a gerente de RH, era uma mulher na casa dos 40 anos, com cabelos loiros curtos e olhos azuis penetrantes. Sua expressão era difícil de ler quando recebeu Isabela na sala de reuniões. Senhorita Martinez, seu currículo é interessante. Helena folheou as páginas com um ar pensativo. Formação sólida, mas vejo que teve dificuldades em manter-se nas últimas posições. Isabela sentiu o rosto esquentar. Foram circunstâncias fora do meu controle, senhora Vasconcelos. Posso garantir que sou extremamente comprometida e... Não precisa se justificar, interrompeu Helena com um gesto. Na verdade, estamos com uma posição que exige discrição, eficiência e adaptabilidade. Você fez testes excepcionais e sua recomendação da professora Oliveira é bastante convincente. Isabela piscou, surpresa. A professora Oliveira havia sido sua mentora na universidade, mas não sabia que ela tinha tamanha influência. Preciso ser franca, continuou Helena, inclinando-se para a frente. A posição é para a secretária executiva do Sr. Gabriel Montes. O CEO? Isabela engoliu em seco. Exatamente. As últimas 3 secretárias pediram demissão em menos de 6 meses. O Sr. Montes é exigente, extremamente brilhante, mas intenso. Helena estudou Isabela por um momento. Algo me diz que você pode ser diferente. Precisamos de alguém que não se intimide facilmente, mas que também saiba ser discreta. Ao final daquela tarde, Isabela saiu da Montes Corporation com um contrato assinado. O salário era melhor do que esperava, mas a advertência de Helena ecoava em seus ouvidos. Se você durar 3 meses,
Já será um recorde. Enquanto esperava o metrô para voltar ao seu pequeno apartamento no subúrbio, Isabela não sabia se havia conquistado uma oportunidade ou assinado sua sentença. De qualquer forma, começaria na segunda-feira como a nova secretária executiva do homem, que, segundo a revista Negócios am Poder, era o mais temido e admirado CEO do país. Gabriel Montes observava a cidade do alto de sua cobertura de vidro no 60º andar. Aos 32 anos, seu rosto de traços fortes e olhos cinzentos já mostrava linhas de expressão, testemunhas silenciosas das noites sem dormir e das decisões que haviam construído um império. Os cabelos negros cortados com precisão militar combinavam com a barba por fazer que lhe dava um ar de perigo controlado. Seu celular vibrou. Era Helena Vasconcelos. Encontrei sua nova secretária, Sr. Montes. Começa na segunda. Gabriel arqueou uma sobrancelha. Quantos anos dessa vez? A última mal sabia fazer café. 26. Formada em administração pela Federal. 3 empregos anteriores, todos com boas referências apesar das demissões. Inteligente, discreta e parece resistente. Veremos. Gabriel encerrou a chamada sem despedidas. Voltou sua atenção para a tela do computador, onde números e gráficos mostravam o desempenho das filiais na Ásia. Em 10 anos, havia transformado a pequena empresa de consultoria do pai em uma multinacional presente em 3 continentes. O custo? Apenas sua vida pessoal completa. Seu apartamento de cobertura, decorado por um famoso designer de interiores, era impecável e frio como uma galeria de arte. As paredes brancas exibiam quadros de artistas renomados que ele mal notava. A cozinha gourmet nunca havia sido usada. Gabriel comia no escritório ou em restaurantes de luxo com clientes e parceiros de negócios. Naquela noite, como em tantas outras, jantou sozinho em sua mesa de jantar de mármore, revisando relatórios enquanto comia um prato preparado por seu chefe particular. No andar de baixo, na sala de cinema privativa, estavam os convites para 3 eventos de gala daquele fim de semana. Gabriel compareceria a todos, sorriria para as câmeras, conversaria com políticos e empresários, talvez até flertaria com alguma modelo ou socialite. Era o que se esperava dele. Às vezes, nos raros momentos em que permitia que sua mente vagasse, Gabriel se perguntava se todo o sucesso valia o vazio que sentia. Havia construído um império, mas para quê? Para quem? Seu celular tocou novamente. Era Valentina Almeida Santos, sua ex-noiva. Ainda estou esperando que você reconsidere nossa conversa, Gabriel, disse ela sem preâmbulos, sua voz aristocrática carregando o leve sotaque europeu adquirido nos anos de educação na Suíça. Não há nada para reconsiderar, Valentina. Terminamos há 6 meses. Por uma razão ridícula, só porque eu sugeri adiar a data do casamento, você adiou 3 vezes em 2 anos, interrompeu ele massageando as têmporas. E a última vez foi porque precisava pensar se realmente queria se casar com alguém de origem tão simples. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Minha família tem tradições, Gabriel. Você construiu sua fortuna sozinho, o que é admirável, mas... Boa noite, Valentina. Gabriel encerrou a chamada e jogou o celular sobre o sofá. O relacionamento com Valentina havia sido mais uma jogada estratégica do que um romance. A família Almeida Santos possuía conexões políticas valiosas e o noivado abriu portas importantes. Mas Gabriel descobriu que havia limites até para suas ambições. Na segunda-feira chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Queria conhecer a nova secretária antes que o caos do dia começasse. Às 7h30, a porta de sua sala se abriu suavemente e ela entrou. Gabriel levantou os olhos e, por um breve momento, perdeu o fio de seu pensamento. Isabela Martinez não era o que esperava. Não tinha a aparência polida e artificial das secretárias anteriores. Havia algo genuíno em seu rosto, nos olhos âmbar que o encaravam com uma mistura de respeito e determinação. Bom dia, Sr. Montes. Sou Isabela Martinez, sua nova assistente executiva. Sua voz era clara e firme. Gabriel se recompôs rapidamente. Senhorita Martinez, Helena me informou sobre você. Espero que seja mais
competente que suas antecessoras. Um leve rubor coloriu as bochechas de Isabela, mas ela manteve a compostura. Farei o meu melhor, senhor. Seu melhor pode não ser suficiente. Gabriel indicou a mesa no canto da sala. Aquela será sua estação. Preciso de café agora, e a agenda do dia em 5 minutos. Minha última secretária não conseguia fazer as duas coisas sem derramar o café nos documentos. Isabela assentiu e saiu silenciosamente. Exatamente 4 minutos depois, ela retornou com uma xícara de café perfeitamente preparado e uma tablet com a agenda do dia organizada por prioridades. Também tomei a liberdade de responder aos e-mails mais urgentes da caixa de entrada e confirmar sua participação no almoço com os investidores japoneses, disse ela, colocando o café na mesa. Pedi ao motorista que esteja pronto 15 minutos antes, considerando o trânsito naquela região. Gabriel levantou os olhos do relatório que estava lendo, surpreso. Tomou um gole do café, exatamente como gostava. Alguma coisa a mais, Sr. Montes? Não. Isso é tudo por enquanto. Quando ela se virou para sair, Gabriel se pegou observando-a por um momento mais longo que o necessário. Havia algo diferente nela, algo que não conseguia definir. Talvez esta dure mais que 3 meses, pensou voltando ao trabalho. Nas semanas seguintes, Isabela desenvolveu uma rotina meticulosa. Chegava 30 minutos antes de Gabriel, preparava o café exatamente como ele gostava, forte, sem açúcar, com uma gota de leite. Organizava os documentos do dia e verificava se tudo estava em ordem antes que ele cruzasse a porta, às 7h30 em ponto. Durante o dia, movia-se pelo escritório como uma sombra eficiente. Antecipava necessidades, resolvia problemas antes que surgissem e mantinha tudo funcionando com precisão de relógio. Os funcionários mais antigos observavam com espanto como ela lidava com o temperamento volátil de Gabriel sem pestanejar. Como você consegue? Perguntou Renata, da contabilidade, durante um raro momento em que encontraram-se no refeitório. A última secretária saía chorando da sala dele pelo menos uma vez por semana. Isabela deu de ombros, mexendo o café instantâneo na caneca simples. Não levo para o lado pessoal. Ele exige perfeição, então entrego perfeição. O que Isabela não revelava era o custo dessa perfeição. Às vezes, ficava no escritório até tarde, revisando documentos ou preparando apresentações. Seu pequeno apartamento havia se transformado em pouco mais que um lugar para dormir algumas horas antes de voltar ao trabalho. Naquela noite de sexta-feira, já passava das 9 quando Isabela finalmente terminou de organizar os documentos para a reunião de diretoria da segunda-feira. Seu celular vibrou com uma mensagem da senhoria. Prazo final para pagamento do aluguel, segunda-feira. 3º mês de atraso significa despejo. Isabela fechou os olhos por um momento. Seu primeiro salário na Montes Corporation havia sido usado para pagar dívidas acumuladas durante o período de desemprego. O segundo mal cobriu as despesas do mês corrente. Precisaria de mais 2 semanas para regularizar o aluguel atrasado. Algum problema? A voz de Gabriel a sobressaltou. Ele estava parado na porta da sala, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Como sempre, seu terno italiano caía perfeitamente sobre os ombros largos, sem uma única ruga, depois de um dia inteiro de trabalho. Não, senhor. Apenas finalizando os documentos para a segunda. Isabela rapidamente guardou o celular. Gabriel entrou na sala, aproximando-se de sua mesa. Você ainda está aqui? São quase 10 da noite de sexta-feira. Queria garantir que tudo estivesse pronto. Ela endireitou a postura. O senhor também ainda está aqui. Um quase sorriso apareceu no rosto dele. Eu sempre estou aqui. É a minha empresa. Isabela assentiu, começando a recolher suas coisas. O perfume de Gabriel, uma mistura de sândalo e alguma nota cítrica cara, invadiu seu espaço quando ele se aproximou para examinar os documentos em sua mesa. Impecável como sempre, ele folheou as páginas meticulosamente organizadas. Você não é como as outras, é? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim, senhor? Gabriel a observou por um momento, seus olhos cinzentos parecendo enxergar além da fachada profissional que ela mantinha. As outras tentavam me impressionar, ser notadas.
Você tenta ser invisível. Isabela sentiu o rosto esquentar. Ele havia percebido sua estratégia. Aprendi com meus empregos anteriores, Sr. Montes. Ela hesitou, considerando quanto revelar. No primeiro, fui demitida quando a empresa cortou custos. No segundo, a empresa faliu. E no terceiro, ela engoliu em seco. Digamos que chamar atenção nem sempre é positivo. Gabriel estreitou os olhos. O que aconteceu no terceiro? Prefiro não entrar em detalhes, senhor. Ele continuou a observá-la por um momento tenso, antes de assentir. Tenha um bom fim de semana, senhorita Martinez. O senhor também, senhor. Montes. No metrô, a caminho de casa, Isabela refletiu sobre o estranho momento. Havia algo no olhar de Gabriel que a desconcertava, como se, apesar de todos os seus esforços para ser invisível, ele a visse completamente. Olhando pela janela do metrô, lembrou-se do terceiro emprego e do chefe que confundira profissionalismo com disponibilidade, das insinuações que se tornaram propostas explícitas, da escolha entre ceder ou sair, da incompatibilidade com a cultura organizacional que manchava seu currículo. Não cometeria o mesmo erro na Montes Corporation. Manter-se invisível era sua estratégia de sobrevivência. E até agora estava funcionando perfeitamente. O que Isabela não sabia era que, enquanto o metrô a levava para casa, Gabriel Montes permanecia em seu escritório, olhando pela janela para a cidade iluminada, pensando na secretária que tentava tão arduamente não ser notada. Gabriel Montes não estava acostumado a ser intrigado por pessoas. Normalmente, conseguia ler as intenções por trás de cada sorriso, cada gesto de deferência, cada tentativa de agradar. Sua ascensão meteórica no mundo dos negócios havia sido construída, em parte, nessa capacidade de enxergar a verdade por trás das fachadas. Mas Isabela Martinez era diferente. Após um mês trabalhando juntos, ele ainda não havia conseguido decifrá-la completamente. Naquela manhã, observou-a discretamente enquanto ela organizava documentos do outro lado da sala. Usava um vestido simples verde escuro que, apesar da qualidade modesta, realçava sua pele morena clara. Os cabelos castanhos estavam presos no coque habitual e ela mordia levemente o lábio inferior enquanto se concentrava, um hábito que Gabriel havia notado recentemente. O que há por trás dessa eficiência toda, se perguntou-se. Ela nunca cometia erros, nunca reclamava das horas extras, nunca demonstrava descontentamento quando ele alterava toda a agenda de última hora. Era como se Isabela tivesse feito da perfeição seu escudo. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Sr. Montes, o conselho está reunido na sala de conferências, informou Isabela, sua voz sempre profissional. Estarei lá em 5 minutos, respondeu ele, fechando o laptop. Quando ela se virou para sair, Gabriel se pegou admirando a elegância natural com que se movia. Controle-se, repreendeu-se mentalmente. Ela é sua secretária. A reunião com o conselho foi tensa. A aquisição de uma empresa de tecnologia na Califórnia estava encontrando resistência entre os membros mais conservadores. É um risco desnecessário, Montes, argumentou Sérgio Albuquerque, o mais velho dos conselheiros. Os números não justificam o investimento. Gabriel manteve a calma, mas por dentro fervia. Os números que você está olhando são apenas parte da equação. O valor real está na propriedade intelectual e na equipe de desenvolvimento. A discussão se estendeu por mais de 2 horas. Quando finalmente conseguiu a aprovação por margem mínima, Gabriel retornou ao escritório exausto e irritado. Isabela levantou os olhos quando ele entrou, lendo imediatamente seu humor. Sem dizer palavra, serviu-lhe um café e colocou sobre a mesa um relatório que ele não havia pedido, mas que continha exatamente as informações que precisaria para o próximo passo no processo de aquisição. Como você sabia? Perguntou ele, folheando o documento detalhado. Ela deu um leve sorriso. É o meu trabalho antecipar suas necessidades, Sr. Montes. Gabriel a observou por um momento. Onde você aprendeu a fazer isso? Um brilho de algo, tristeza, resignação? Passou pelos olhos âmbar antes que ela respondesse. Aprendi cedo que prever o que as pessoas precisam, antes que elas mesmas saibam, é uma forma de sobrevivência.
disse ela, a voz suave mas firme. A resposta o surpreendeu. Era a primeira vez que ela oferecia algo pessoal, uma pequena janela para o que havia por trás da eficiência impecável. Naquela noite, depois que Isabela saiu, Gabriel acessou seu arquivo pessoal. A ficha de contratação continha apenas o básico. Nascida em uma pequena cidade do interior, filha de professores, bolsista integral na universidade. Formada com honras, especialização em gestão estratégica. Nada que explicasse a armadura de perfeição que ela vestia todos os dias. Gabriel fechou o arquivo, sentindo-se estranhamente culpado. Aos poucos, percebia que seu interesse por Isabela ia além da curiosidade profissional, e isso o preocupava. Desde o desastre do noivado com Valentina, havia jurado manter relacionamentos estritamente profissionais. No dia seguinte, durante uma videoconferência com executivos europeus, Gabriel se pegou olhando para Isabela, enquanto ela tomava notas em silêncio num canto da sala. Quando ela levantou os olhos e o flagrou observando-a, ele rapidamente desviou o olhar, voltando sua atenção para a tela. Mais tarde, enquanto assinava documentos que ela havia trazido, seus dedos se tocaram brevemente. Uma corrente elétrica pareceu percorrer seu corpo, e Gabriel notou o leve rubor nas bochechas de Isabela, enquanto ela rapidamente recolhia os papéis assinados. O que estava acontecendo com ele? Era Gabriel Montes, o homem que construíra um império do zero, conhecido por sua frieza e racionalidade. E ali estava, comportando-se como um adolescente, roubando olhares de sua secretária quando achava que ela não estava percebendo. O que Gabriel não sabia era que Isabela percebia cada olhar, cada hesitação, cada momento em que seus olhos, cinzentos, permaneciam nela um segundo mais que o necessário. E apesar de toda sua determinação em manter-se profissional, algo dentro dela respondia a esses olhares, despertando sensações que havia muito tempo mantinha adormecidas. O clima na Montes Corporation mudou sutilmente nas semanas seguintes. Funcionários notavam a tensão crescente entre o CEO e sua secretária. Não uma tensão negativa, mas algo elétrico, como o ar antes de uma tempestade. Helena Vasconcelos, do Departamento de Recursos Humanos, era particularmente observadora. Naquela manhã, cruzou com Isabela no corredor e notou algo diferente em sua postura. 2 meses e você ainda não pediu demissão, comentou Helena com um leve sorriso. Devo dizer que estou impressionada. Isabela ajustou a pasta que carregava. O Sr. Montes é exigente, mas justo. Helena arqueou uma sobrancelha perfeita. Justo? Essa é a primeira vez que ouço alguém descrevê-lo assim. Ela estudou o rosto de Isabela por um momento. Tome cuidado, querida. Há muros invisíveis neste lugar que você não deve cruzar. Antes que Isabela pudesse responder, Helena seguiu seu caminho, deixando-a com uma sensação incômoda. Era tão óbvio assim? Estava deixando transparecer algo que nem ela mesma queria admitir? No refeitório executivo, Isabela sentou-se sozinha em um canto como sempre fazia. Observou os grupos que se formavam, executivos júniores tentando impressionar gerentes, secretárias trocando fofocas sobre chefes, técnicos de TI isolados em sua própria bolha. Posso me juntar a você? Isabela levantou os olhos, surpresa ao ver Rafael Mendonça, diretor financeiro da empresa, com sua bandeja de almoço. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso simpático, Rafael era conhecido por sua abordagem mais humana, uma raridade naquele ambiente. Claro, Sr. Mendonça. Por favor, Rafael. Ele sentou-se à sua frente. Você é a nova secretária de Gabriel que está causando tanto burburinho, não é? Isabela engoliu em seco. Burburinho? Rafael sorriu. 2 meses sem crise, sem lágrimas, sem pedidos de transferência. É praticamente um milagre. O que é seu segredo? Ela mexeu na salada, desconfortável. Apenas faço meu trabalho. Ninguém apenas faz seu trabalho, com Gabriel Montes. Rafael inclinou-se ligeiramente. Ele é brilhante, mas pode ser intenso. Conheço-o desde que assumiu a empresa após a morte do pai. Nunca o vi tão distraído como nas últimas semanas. Isabela sentiu o rosto esquentar. Não sei. Do que está falando? Rafael estudou-a por um momento antes de mudar de assunto.
falando sobre o novo sistema financeiro que a empresa estava implementando. Mas suas palavras anteriores ficaram ecoando na mente de Isabela. De volta ao escritório, encontrou Gabriel em uma videoconferência tensa com executivos asiáticos. Sem interrompê-lo, deixou sobre a mesa um copo d'água e uma nota com informações que poderiam ajudar na negociação. Quando se afastava silenciosamente, sentiu o olhar dele, seguindo-a. Mais tarde, enquanto organizava a agenda da semana seguinte, notou Gabriel parado na porta de sua sala, observando-a. "Precisa de algo, Sr. Montes?" Ele permaneceu em silêncio por um momento, como se considerasse a pergunta em um nível mais profundo. "Por que você está aqui, Srta. Martinez?" A pergunta a pegou desprevenida. "Perdão? Por que escolheu trabalhar na Montes Corporation? Com sua qualificação, poderia estar em qualquer lugar." Isabela hesitou. A verdade, que estava desesperada e sem opções, não parecia apropriada. "Admiro o que o senhor construiu", respondeu finalmente. "Uma empresa que cresceu organicamente, baseada em inovação real, não apenas em aquisições predatórias ou conexões políticas." Gabriel entrou na sala, aproximando-se de sua mesa. "Isso soa como algo que leu em um artigo da Negócios and Poder." Ela sustentou seu olhar. "É o que eu acredito. Prefiro trabalhar para alguém que construiu algo do zero do que para herdeiros que apenas administram." "O que receberam?" Um lampejo de surpresa passou pelos olhos dele. Era raro alguém falar com tanta franqueza em seu ambiente. "Meu pai era dono de uma pequena consultoria falida quando morreu", disse ele após um momento. "O que construí não tem nada a ver com herança." "Eu sei." Isabela manteve o olhar firme. "Li sua biografia não autorizada. Sei que começou em um cubículo minúsculo com um computador usado e transformou uma empresa à beira da falência em um conglomerado internacional." Gabriel pareceu genuinamente surpreso. "Você fez sua lição de casa." "Sempre faço." Algo mudou na atmosfera entre eles. Uma barreira invisível se dissolvendo lentamente. Por um momento, não eram chefe e secretária, mas duas pessoas, vendo uma a outra com clareza pela primeira vez. O momento foi quebrado pelo telefone. Isabela atendeu, voltando imediatamente ao profissionalismo impecável. "Sr. Montes, o diretor da filial de Tóquio na linha 1. Gabriel assentiu, virando-se para sua sala. Na porta, parou e olhou para trás. "Obrigado, Isabela." Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome. Já passava das 9 da noite quando Isabela percebeu que era a última pessoa no andar, além de Gabriel. As luzes do corredor haviam sido reduzidas para o modo noturno, criando um ambiente mais íntimo e menos corporativo. Através da porta entreaberta, podia ver Gabriel em sua sala, debruçado sobre relatórios, a gravata afrouxada, os primeiros botões da camisa abertos. Isabela deveria ter ido embora há horas, mas a solicitação urgente de documentos para uma reunião na manhã seguinte a manteve trabalhando. Agora, precisava apenas arquivar os relatórios nas prateleiras altas do armário executivo na sala de Gabriel. Respirando fundo, bateu suavemente na porta. "Entre", respondeu ele sem levantar os olhos. "Com licença, Sr. Montes. Preciso apenas guardar estes documentos no arquivo." Gabriel assentiu distraidamente, continuando a trabalhar enquanto ela se dirigia ao grande armário de madeira escura. Isabela observou a prateleira superior. Precisaria da escada pequena para alcançá-la. Colocou-a em posição e subiu cuidadosamente, segurando as pastas. Foi quando tudo aconteceu rapidamente. Ao esticar-se para colocar a última pasta, seu salto escorregou no degrau da escada. Isabela sentiu o corpo desequilibrar-se, as pastas voando de suas mãos, o mundo girando em câmera lenta. Em vez do impacto esperado contra o piso de mármore, sentiu braços fortes envolvendo-a. Gabriel havia se movido com agilidade surpreendente, amparando sua queda. Por um momento suspenso no tempo, Isabela encontrou-se nos braços dele, seus rostos a centímetros de distância, as respirações se misturando no ar entre eles. Os olhos cinzentos de Gabriel estavam fixos nos dela, com uma intensidade que a fez esquecer como respirar. Suas mãos firmes a seguravam pela cintura e ela podia sentir o calor de seu corpo,
através do tecido fino de sua blusa. Você está bem? A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. Isabela apenas conseguiu assentir, incapaz de formar palavras. Lentamente, Gabriel a colocou de pé, mas não afastou completamente as mãos de sua cintura. As pastas estavam espalhadas pelo chão, documentos em desordem. Ambos se abaixaram simultaneamente para recolhê-los, suas mãos se tocando sobre uma folha de papel. O contato, embora breve, enviou ondas de eletricidade pelo corpo de Isabela. Desculpe a bagunça, murmurou ela, tentando recuperar a compostura. Não se preocupe com isso. Enquanto recolhiam os documentos, seus olhares se encontravam repetidamente, cada contato visual carregado de algo não dito. Quando o último papel foi recolhido, ficaram de pé, próximos demais para o protocolo profissional. Gabriel deu um passo em sua direção. Isabela não recuou. O tempo pareceu congelar enquanto ele levantava uma mão e, hesitante, tocava seu rosto, afastando uma mecha de cabelo que havia escapado do coque. Isabela. Seu nome nos lábios dele soava como uma revelação. Ela fechou os olhos, rendendo-se ao momento. Podia sentir a respiração dele aproximando-se, o perfume masculino envolvendo-a. Estavam a um suspiro de distância quando... Gabriel, você ainda está... Oh! A voz de Helena Vasconcelos cortou o momento como uma lâmina afiada. Isabela deu um passo para trás, quase tropeçando nas pastas recém-organizadas. Gabriel se endireitou, seu rosto voltando à máscara profissional com uma velocidade impressionante. Helena, disse ele, a voz controlada. Precisava de algo? Helena olhou de Gabriel para Isabela, seus olhos perspicazes avaliando a situação em segundos. Apenas queria confirmar se você revisou os novos contratos do departamento jurídico, respondeu ela, seu tom casual contradizendo o olhar penetrante. Mas vejo que você está ocupado. A senhorita Martinez teve um pequeno acidente com as pastas. Estávamos apenas organizando a bagunça. Isabela manteve os olhos baixos, sentindo o rosto queimar. Eu já estava de saída. Boa noite, Sr. Montes. Senhora Vasconcelos. Com passos apressados, Isabela recolheu sua bolsa e saiu, sentindo o olhar de Helena seguindo-a pelo corredor. Apenas quando as portas do elevador se fecharam, permitiu-se soltar a respiração que não percebera estar segurando. O que havia acabado de acontecer? E, mais importante, o que teria acontecido se Helena não tivesse interrompido? No dia seguinte, Isabela chegou ao escritório mais cedo que o habitual, determinada a agir como se nada tivesse ocorrido. Para sua surpresa, encontrou um recado em sua mesa. Reunião com o departamento jurídico às 9h. Sr. Montes estará em videoconferência com Londres durante a manhã. HV. Helena havia reorganizado a agenda, garantindo que Gabriel e Isabela não se encontrassem durante toda a manhã. A mensagem subliminar era clara. O que quase acontecera na noite anterior não deveria se repetir. Quando finalmente viu Gabriel após o almoço, ele estava acompanhado de Rafael Mendonça e 2 executivos estrangeiros. Cumprimentou-a com um aceno distante, sem qualquer indicação do momento íntimo que haviam compartilhado. Isabela sentiu um aperto no peito. A barreira profissional, momentaneamente dissolvida na noite anterior, parecia agora mais sólida que nunca. As semanas seguintes foram marcadas por uma estranha dança de aproximação e afastamento. Gabriel mantinha-se rigorosamente profissional, mais frio e distante do que nunca em público, delegando tarefas através de e-mails ou mensagens, em vez de reuniões face a face. Entanto, Isabela frequentemente o pegava observando-a quando pensava que ela não estava percebendo. Às vezes, durante reuniões longas, seus olhares se encontravam brevemente através da sala de conferências e algo não dito passava entre eles antes que ambos desviassem o olhar. Em uma terça-feira particularmente agitada, Gabriel surpreendeu a todos cancelando todas as reuniões da tarde sem explicação. Helena parecia preocupada, mas não questionou a decisão. Apenas quando todos haviam saído, Isabela notou que ele permanecia em sua sala, a porta fechada, as persianas abaixadas, algo completamente fora do habitual. Hesitante, bateu suavemente na porta.
Entrei apenas para confirmar se o senhor precisa de algo antes que eu saia. Silêncio. Isabela estava prestes a se afastar quando a porta se abriu. Gabriel parecia pálido, pequenas gotas de suor na testa, a respiração ligeiramente irregular. "O senhor está bem?" perguntou ela, preocupação evidente em sua voz. "Estou." A resposta veio, curta, mas sem a usual frieza. "Apenas preciso de um momento." Antes que ela pudesse responder, ele fechou a porta novamente. Isabela permaneceu parada por um instante, debatendo-se internamente. Algo estava errado, mas claramente ele não queria compartilhar o que era. Na manhã seguinte, Gabriel apareceu como se nada tivesse acontecido, impecável em seu terno italiano, comandando reuniões com sua usual autoridade inquestionável. Quando Isabela tentou entregar-lhe os documentos que havia preparado na véspera, ele mal a olhou. "Deixe com Rafael, estarei fora pelos próximos 2 dias." "Sua agenda não menciona nenhuma viagem", respondeu ela confusa. "É pessoal." Seu tom encerrou qualquer possibilidade de questionamento. Durante os 2 dias de ausência de Gabriel, Isabela sentiu o escritório diferente, como se o coração da empresa estivesse temporariamente ausente. Foi surpreendida pela própria sensação de vazio, pela maneira como seus olhos instintivamente procuravam Gabriel cada vez que a porta se abria. "O que está acontecendo comigo?" perguntou-se, enquanto organizava a correspondência na mesa dele. "Ele é meu chefe, apenas meu chefe." No terceiro dia, quando Gabriel retornou, havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes, rapidamente mascarada quando percebeu que estava sendo observado. "Bom dia, senhorita Martinez", disse ele, a formalidade de volta como uma armadura. "Quero os relatórios da filial europeia em minha mesa." "Em 1 hora." "Já estão prontos, senhor", respondeu ela, colocando a pasta sobre a mesa. "Também preparei um resumo dos pontos principais, destacados por ordem de prioridade." Gabriel examinou os documentos, a expressão inalterável. Apenas seus olhos traíam algo, um brilho de admiração, talvez, quando viu o trabalho meticuloso. "Obrigado", disse ele, a palavra saindo quase relutante. Nas semanas que se seguiram, o comportamento de Gabriel tornou-se cada vez mais errático. Dias de intensa produtividade eram seguidos por cancelamentos inexplicados. Em algumas manhãs, parecia exausto, como se não houvesse dormido. Helena Vasconcelos também havia notado. Certa tarde, abordou Isabela no corredor. "Você sabe o que está acontecendo com ele?" perguntou sem preâmbulos. "Não sei do que está falando." Helena suspirou. "Você é observadora demais para não ter percebido. Gabriel não está bem." Isabela hesitou. "Não é meu lugar questionar os assuntos pessoais do Sr. Montes. Talvez devesse ser." Helena a estudou por um momento. "Ele confia em você mesmo que não admita, mais do que em qualquer outra pessoa nesta empresa." Antes que Isabela pudesse responder, Helena se afastou, deixando-a com uma sensação incômoda. O que exatamente a gerente de RH estava sugerindo? E por que parecia que, de alguma forma, Helena acreditava que Isabela tinha alguma responsabilidade no bem-estar de Gabriel? Naquela noite, trabalhando até tarde, Isabela ouviu um ruído vindo da sala de Gabriel. Ele havia saído para uma reunião externa horas antes e não deveria ter retornado. Cautelosamente, aproximou-se da porta entreaberta. Gabriel estava sentado em sua cadeira, de costas para a porta, olhando pela janela para a cidade iluminada. Seus ombros, normalmente eretos com confiança inabalável, estavam caídos, como se carregassem um peso invisível. Isabela sabia que deveria se afastar, respeitar sua privacidade. Em vez disso, bateu suavemente na porta. "Sr. Montes." Ele se virou lentamente. Nubiziu. Breve momento antes que sua máscara profissional se recompusesse, Isabela vislumbrou algo em seus olhos que a deixou sem fôlego. Uma solidão profunda, uma vulnerabilidade que contradiz completamente a imagem pública do poderoso CEO. "Pensei que todos já tivessem ido embora", disse ele, endireitando-se na cadeira. "Estava terminando alguns relatórios." Ela hesitou. "O senhor está bem?" "Estou." A resposta veio automática, ensaiada. Isabela tomou uma decisão impulsiva.
Com todo respeito, não. Parece estar. Gabriel a encarou surpreso com sua franqueza. Por um momento, pareceu que iria repreendê-la pela ousadia. Em vez disso, um suspiro cansado escapou de seus lábios. Você está certa. Não estou. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não ditas. A confissão de Gabriel. Você está certa. Não estou. Pairou no ar entre eles como uma ponte frágil sobre um abismo. Isabela permaneceu imóvel, temendo que qualquer movimento pudesse quebrar o momento raro de vulnerabilidade. Posso ajudar de alguma forma? Perguntou finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Gabriel estudou seu rosto por um longo momento, como se tentasse decifrar suas intenções reais. O silêncio esticou-se entre eles, até que ele finalmente desviou o olhar. Não, ninguém pode. Ele se levantou, ajustando o terno com um gesto automático. É tarde. Você deveria ir para casa. A barreira havia voltado, mais alta e mais espessa que antes. Isabela assentiu, recolhendo suas coisas em silêncio. Na porta hesitou. Boa noite, Sr. Montes. Ele não respondeu. Na sexta-feira seguinte, um envelope lacrado chegou para Isabela. Dentro, uma notificação formal. Seu apartamento seria desocupado forçadamente na segunda-feira se o pagamento não fosse regularizado. 3 meses de aluguel atrasado. A última advertência havia sido ignorada. Isabela sentiu o mundo girar. Seu próximo salário sairia apenas em 10 dias. Havia tentado negociar com a senhoria, mas a mulher fora inflexível. O mercado imobiliário estava aquecido e havia uma fila de interessados, dispostos a pagar mais pelo pequeno apartamento. Olhou para o relógio, 19h34. O escritório estava quase vazio. Gabriel havia saído para um jantar de negócios e ela deveria apenas finalizar alguns documentos antes de ir embora. Em vez disso, sentou-se em sua mesa, tentando desesperadamente encontrar uma solução. Seus pais não tinham condições de ajudar. Professores aposentados, com pensão modesta, mal cobriam suas próprias despesas. As poucas amigas que poderiam oferecer um sofá temporário moravam em outras cidades. Um empréstimo bancário era impossível com seu histórico recente de desemprego. Foi quando as lágrimas vieram, silenciosas no início, depois em soluços que ela tentava, sem sucesso, conter. Anos de autocontrole se dissolvendo sob o peso de sucessivos fracassos. Tão concentrada estava em seu desespero que não ouviu a porta abrir. Isabela? A voz de Gabriel a sobressaltou. Rapidamente, tentou secar as lágrimas, endireitar a postura, recuperar a compostura profissional. Mas era tarde demais. Ele já havia visto tudo. Desculpe, Sr. Montes, murmurou ela, a voz trêmula. Eu já estava de saída. Em vez de se afastar, Gabriel se aproximou, seus olhos fixos nela com uma intensidade que a fez congelar. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então, para a surpresa de Isabela, ele puxou uma cadeira e sentou-se ao seu lado. O que aconteceu? A pergunta, feita com genuína preocupação em vez da usual indiferença profissional, quebrou algo dentro dela. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Vou ser despejada na segunda-feira. 3 meses de aluguel atrasado. Tentei negociar, economizar, mas não foi suficiente. Gabriel permaneceu em silêncio, apenas ouvindo enquanto ela explicava sobre os meses de desemprego, as dívidas acumuladas, a luta para manter-se à tona financeiramente desde que começara na Montes Corporation. Por que não pediu um adiantamento de salário? Perguntou ele. Quando ela terminou, Isabela soltou uma risada amarga. E confirmar que não sou capaz nem de administrar minhas próprias finanças? Já passei por 3 empregos em 2 anos, Sr. Montes. Não posso me dar ao luxo de parecer um problema. Algo mudou na expressão de Gabriel. Uma compreensão súbita, como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. É por isso que você se esforça tanto para ser perfeita, para ser invisível. Ela assentiu, incapaz de negar a verdade. Lamento que você tenha sentido que precisava esconder seus problemas, disse ele, a voz mais suave do que ela jamais havia ouvido. A empresa poderia facilmente ter
Não quero caridade, interrompeu Isabela, erguendo o queixo. Quero merecer meu lugar aqui. Gabriel a observou por um longo momento, uma nova admiração em seus olhos. Você já merece seu lugar aqui, Isabela, mais do que a maioria. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores, não tenso ou desconfortável, mas carregado de algo novo, uma compreensão mútua que transcendia a relação profissional. Há 3 semanas que não durmo direito, disse Gabriel subitamente, sua voz baixa, que não consigo me concentrar em nada que não seja você. A confissão a pegou completamente desprevenida. Isabela levantou os olhos encontrando os dele, não mais frios ou distantes, mas vivos com uma emoção que ela não se atrevia a nomear. Tento manter distância, continuou ele. Dizer a mim mesmo que é inapropriado, que sou seu chefe, que há 1000 razões. Para não... Ele parou buscando as palavras. Mas então encontro você aqui, chorando sozinha, e percebo que todas essas razões não significam nada. Gabriel. Era a primeira vez que ela dizia seu nome, sem o formal Sr. Montes. Ele se inclinou para a frente, uma mão erguendo-se para tocar seu rosto, secando uma lágrima com o polegar. O toque era gentil, quase reverente. Diga-me para parar, sussurrou ele. Diga-me para me afastar, e eu prometo que nunca mais tocarei neste assunto. Isabela. Sabia que este era o momento da decisão, a linha que, uma vez cruzada, mudaria tudo. A voz da razão gritava para ela recuar, para proteger o emprego pelo qual havia lutado tanto. Em vez disso, ela se inclinou para a frente, eliminando a distância entre eles. Seus lábios se encontraram em um beijo hesitante a princípio, depois crescendo em intensidade à medida que anos de emoções reprimidas finalmente encontravam liberação. As mãos de Gabriel seguravam seu rosto como se ela fosse algo precioso e frágil, enquanto as dela se agarravam aos ombros dele, buscando apoio em um mundo que parecia girar. Quando finalmente se separaram, ofegantes, uma nova realidade havia nascido entre eles, tão assustadora quanto emocionante. O que fazemos agora? Perguntou ela, sua voz apenas um sussurro. Gabriel segurou suas mãos entre as dele. Não sei. Só sei que não posso mais fingir que não sinto o que sinto. Naquela noite, deixaram o escritório separados, mas com a promessa silenciosa de que nada seria como antes. Para o bem ou para o mal, uma linha havia sido cruzada. Um novo capítulo havia começado. O relacionamento entre Gabriel e Isabela floresceu nas sombras do mundo corporativo. Durante o dia, mantinham a fachada profissional. Ele, o CEO exigente, ela, a secretária eficiente. Mas nos momentos roubados, um olhar prolongado em uma reunião, dedos que se tocavam ao passar documentos, mensagens codificadas em e-mails aparentemente inocentes, construíam algo que nenhum dos dois havia experimentado antes. Após o expediente, quando o escritório esvaziava, permitiam-se momentos de intimidade, conversas sinceras, beijos roubados, confidências sussurradas. Gabriel revelou-se surpreendentemente diferente do homem que o mundo corporativo conhecia. Em particular, era atencioso, às vezes até vulnerável, com um senso de humor seco que raramente mostrava em público. Em um sábado chuvoso, Gabriel levou Isabela ao seu apartamento pela primeira vez. O lugar era exatamente como ela imaginava, elegante, minimalista, com vista panorâmica para a cidade. Mas havia algo frio nele, como um cenário de revista, em vez de um lar. Você realmente vive aqui? Perguntou ela, percorrendo a sala impecável com os olhos. Gabriel deu de ombros, servindo 2 taças de vinho. Durmo aqui. Não é a mesma coisa. Ele a guiou pelo apartamento. A cozinha nunca usada, o escritório meticulosamente organizado, o quarto com sua cama king size e lençóis de algodão egípcio. Tudo gritava luxo e solidão, ao mesmo tempo. Mais tarde, enrolados nos lençóis caros, com a chuva batendo contra as janelas, compartilharam histórias que nunca haviam contado a ninguém. Isabela falou sobre crescer no interior, filha de professores idealistas que valorizavam educação acima de conforto material. Sobre a bolsa na universidade, as noites estudando enquanto colegas festejavam,
a determinação de provar seu valor em um mundo que frequentemente a subestimava. Gabriel, por sua vez, revelou como assumiu a pequena empresa do pai aos 22 anos, recém-formado e sem experiência, enfrentando o ceticismo de todos. Como trabalhou 18 horas por dia durante anos, sacrificando relacionamentos, saúde e qualquer semblança de vida pessoal para transformar o negócio familiar quase falido em uma potência global. Valeu a pena? Perguntou Isabela, traçando o contorno de seu rosto com os dedos. Gabriel considerou a pergunta por um longo momento. Eu costumava pensar que sim. Agora, não tenho certeza. Nas semanas seguintes, desenvolveram uma rotina cuidadosa para evitar suspeitas. Nunca chegavam ou saíam juntos. Mantinham todas as interações públicas estritamente profissionais. Aos olhos do mundo corporativo, nada havia mudado. Mas Helena Vasconcelos não era facilmente enganada. Seus olhos perspicazes notavam as pequenas mudanças. O novo brilho nos olhos de Isabela, a tensão diminuída nos ombros de Gabriel, os momentos em que ambos pareciam compartilhar alguma piada particular que ninguém mais compreendia. Vocês estão brincando com fogo, disse ela a Gabriel em uma tarde, quando estavam sozinhos em sua sala. Não sei do que você está falando, respondeu ele, sem levantar os olhos dos documentos que analisava. Helena suspirou. Gabriel, conheço você desde que assumiu esta empresa. Nunca ouvi olhar para alguém como olha para ela. Ele finalmente levantou o olhar, sua expressão indecifrável. Minha vida pessoal não é assunto da empresa, Helena. Torna-se assunto da empresa quando envolve uma funcionária diretamente subordinada a você. Ela se inclinou sobre a mesa. O conselho administrativo teria um ataque. Os acionistas veriam isso como um risco, sem mencionar as implicações legais potenciais. Estamos ambos conscientes dos riscos, respondeu ele, a voz baixa, mas firme. Helena o estudou por um momento. Você realmente se importa com ela, não é? Um raro sorriso suavizou as feições de Gabriel. Mais do que imaginei ser possível. Então seja cuidadoso, por vocês dois. Helena se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. E Gabriel, ela parece ser boa para você. Em uma noite de quarta-feira, Gabriel cancelou todas as reuniões da tarde sem explicação. Isabela, preocupada, enviou-lhe uma mensagem discreta perguntando se estava tudo bem. Não houve resposta. Quando o escritório esvaziou, ela hesitou antes de ir até sua sala. A porta estava trancada. Algo incomum. Usando sua chave de emergência, entrou silenciosamente. Gabriel estava sentado em sua cadeira, de costas para a porta, falando ao telefone em voz baixa. Isabela estava prestes a se retirar discretamente quando captou fragmentos da conversa. Os resultados não são bons, doutor. Quanto tempo, exatamente? Uma pausa. Entendo. E as opções de tratamento? Sim, sei que não há cura, mas... Outra pausa mais longa. 5 a 10 anos é sua melhor estimativa, então. Isabela sentiu o sangue gelar em suas veias. Gabriel desligou o telefone e permaneceu imóvel, os ombros curvados de uma forma que ela nunca havia visto. Gabriel? Chamou suavemente. Ele se virou bruscamente, surpresa, e algo como medo cruzando seu rosto antes que pudesse mascarar a expressão. Isabela, não ouvi você entrar. Desculpe, eu... Ela hesitou. Ouvi parte da sua conversa. Está tudo bem? O silêncio entre eles pesava como chumbo. Finalmente, Gabriel indicou a cadeira à sua frente. Sente-se. Há algo que preciso lhe contar. Com uma calma assustadora, ele explicou sobre a cardiomiopatia dilatada, uma condição que enfraquecia progressivamente o músculo cardíaco. Havia sido diagnosticado 2 anos antes, após um episódio de fadiga extrema durante uma viagem de negócios. É por isso que você desaparece às vezes? Os dias em que cancela tudo? Ele assentiu. Consultas, exames, dias em que os sintomas pioram. Tento manter isso em segredo. Se o conselho ou os acionistas soubessem... Qual é o prognóstico? Perguntou ela, a voz trêmula. Gabriel desviou o olhar. O médico acaba de confirmar o que eu já suspeitava. 5 a 10 anos, na melhor das hipóteses. O mundo de Isabela pareceu desacelerar.
como se o ar subitamente se tornasse denso demais para respirar. 5 a 10 anos. A informação era impossível de processar completamente. Por que está me contando isso agora? Perguntou finalmente. Porque... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Porque isso muda tudo entre nós. Você merece saber no que está se metendo. Merece a chance de recuar antes que seja tarde demais. Isabela sentiu lágrimas queimando em seus olhos, mas as conteve. É por isso que tentou manter distância no início? Por isso que resistiu tanto? Ele assentiu. Que futuro posso oferecer a você, Isabela? Uma contagem regressiva? Anos de deterioração lenta enquanto assiste impotente? Gabriel se levantou, virando-se para a janela. Você merece alguém que possa prometer um futuro completo, não um com prazo de validade. Isabela também se levantou, aproximando-se dele por trás, colocando as mãos em seus ombros. Tensos. Não é sua decisão determinar o que eu mereço ou não, disse ela suavemente. É minha escolha. E prefiro ter você por um dia, 1 ano ou 5 anos, do que viver o resto da minha vida me perguntando e se. Gabriel se virou, encarando-a com uma mistura de dor e esperança. Tem certeza? Não será fácil. Em resposta, Isabela se ergueu na ponta dos pés e o beijou. Um beijo que carregava promessa e determinação. Tenho certeza, sussurrou contra seus lábios. Absolutamente certeza. A chuva açoitava as janelas do escritório com uma fúria incomum para aquela época do ano. Isabela olhava para a cadeira vazia de Gabriel, um nó de preocupação apertando seu peito. Era o 3º dia consecutivo que ele não aparecia, sem qualquer explicação, além de uma mensagem críptica enviada ao Conselho Administrativo sobre questões pessoais urgentes. Para o resto da empresa, era apenas mais um dos misteriosos desaparecimentos do CEO excêntrico. Para Isabela, que conhecia seu segredo, cada hora de silêncio era uma tortura. Ainda sem notícias? Perguntou Helena, aparecendo silenciosamente à porta. Isabela balançou a cabeça. Nada desde segunda-feira. Helena estudou-a por um momento, seu olhar penetrante como sempre. Você sabe o que está acontecendo, não é? Não era uma pergunta, mas Isabela manteve a expressão neutra. Não tenho ideia. O Sr. Montes não me deu detalhes. Isabela. Helena fechou a porta atrás de si e baixou a voz. Podemos parar com isso? Sei sobre vocês dois. O choque deve ter sido visível no rosto de Isabela, pois Helena continuou. Não se preocupe, sou discreta. Mas Gabriel nunca desaparece assim, sem ao menos avisar alguém. Se ele contou a alguém onde está, foi a você. Isabela hesitou, dividida entre lealdade e preocupação. Ele não me disse nada, admitiu finalmente. E estou preocupada. Helena pareceu genuinamente surpresa. Vocês não se falaram? Nada? Nenhuma mensagem. Isabela mordeu o lábio. Já tentei ligar, enviei mensagens. Nada. Um silêncio. Tenso se instalou entre as duas mulheres. Finalmente Helena suspirou. Há algo que você deveria saber, disse ela, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Isabela. Há 2 anos, Gabriel desapareceu por quase uma semana. Sem aviso, sem explicação. Quando voltou estava diferente, mais fechado, mais intenso de alguma forma. Foi quando ele recebeu o diagnóstico, murmurou Isabela, a informação escapando antes que pudesse contê-la. Os olhos de Helena se arregalaram. Então você sabe. Sobre a cardiomiopatia? Sim. Isabela sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. Poder finalmente falar sobre isso com alguém era um alívio inesperado. Ele me contou há algumas semanas. Ele nunca contou a ninguém, disse Helena, a surpresa evidente em sua voz. Nem mesmo a mim, e nos conhecemos há mais de 10 anos. As duas mulheres se olharam com nova compreensão. Não mais chefe e subordinada, não mais rivais potenciais, mas 2 pessoas que se importavam com o mesmo homem enigmático. O que fazemos agora? Perguntou Isabela. Helena considerou por um momento. Você já foi ao apartamento dele? Liguei para o porteiro. Disse que Gabriel não está lá desde segunda-feira. Há outro lugar, disse Helena após uma pausa. Uma casa no lago a cerca de 2 horas da cidade. Pouquíssimas pessoas sabem sobre ela.
Foi onde ele se isolou quando recebeu o diagnóstico. Um lampejo de esperança acendeu-se no peito de Isabela. Você tem o endereço? Meia hora depois, Isabela dirigia sob a chuva torrencial, seguindo as instruções de GPS para uma área remota nos arredores da cidade. A estrada serpenteava por colinas arborizadas, cada vez mais estreita e deserta. O céu escurecia rapidamente, tanto pela tempestade quanto pelo entardecer. Quando finalmente avistou a casa, seu coração falhou uma batida. Era uma construção moderna, mas discreta, quase oculta entre as árvores, com grandes janelas de vidro voltadas para um lago pequeno e tranquilo. O carro de Gabriel estava estacionado na entrada. Isabela parou, a chuva tamborilando no teto do carro, enquanto reunia coragem. E se ele não quisesse vê-la? E se tivesse desaparecido justamente para ficar longe dela? Não importa, decidiu. Preciso saber se ele está bem. Correndo sob a chuva até a porta, bateu várias vezes, sem resposta. As luzes estavam acesas no interior, visíveis através das janelas parcialmente cobertas. Gabriel! Chamou batendo mais forte. Sou eu, Isabela! Quando estava prestes a procurar outra entrada, Ayuma e Sin, porta se abriu. Gabriel parecia um homem diferente, pálido, com olheiras profundas, barba por fazer e cabelos desalinhados. Vestia apenas calça de moletom e uma camiseta amassada, nada que lembrasse o impecável CEO que o mundo conhecia. O que você está fazendo aqui? Sua voz soava rouca, como se não a usasse há dias. 3 dias, Gabriel. 3 dias sem uma palavra. Isabela não conseguiu conter a emoção em sua voz. Pensei que... Eu não sabia o que pensar. Ele permaneceu imóvel por um momento, como se ponderasse se deveria deixá-la entrar. Finalmente, deu um passo para o lado. O interior da casa era surpreendentemente acolhedor, menos austero e minimalista que o apartamento na cidade. Uma lareira estava acesa, criando sombras dançantes nas paredes. Livros e papéis estavam espalhados pela mesa de centro. Na mesa de jantar, vários frascos de medicamentos. Como me encontrou? Perguntou ele, fechando a porta. Helena. Ela estava preocupada também. Isabela se virou para encará-lo. Por que, Gabriel? Por que desaparecer assim sem dizer nada a ninguém? A mim? Ele passou a mão pelos cabelos desalinhados, um gesto de frustração que ela raramente via. Tive um episódio na segunda-feira, pior que os anteriores. Sua voz era baixa, quase distante. O médico alterou a medicação, mas ele também recomendou que eu comece a colocar meus assuntos em ordem. A frase pairou no ar entre eles, pesada com implicações. Então você fugiu, disse Isabela suavemente. Precisava pensar. Sozinho. Gabriel caminhou até a janela, observando a chuva. Sobre o que estou fazendo, sobre nós. Isabela sentiu um frio no estômago. Você está terminando comigo. Não era uma pergunta. Gabriel se virou, seus olhos encontrando os dela. Estou tentando te proteger, Isabela. Isso... Ele gesticulou entre eles. É egoísmo da minha parte. Sabia desde o início que não deveria ter permitido. Egoísmo? Isabela deu um passo em sua direção, a raiva crescendo dentro dela. Você acha que eu sou alguma criança que não pode tomar suas próprias decisões? Que não entende as consequências de suas escolhas? Você não entende. Entendo perfeitamente, interrompeu ela. Entendo que você está com medo, que é mais fácil se afastar agora do que enfrentar o que vem pela frente. Mas essa não é minha escolha, Gabriel, é a sua. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção contida. Lá fora, a tempestade intensificava-se, relâmpagos iluminando momentaneamente a sala através das grandes janelas. O médico disse que o caso está progredindo mais rápido que o esperado, disse Gabriel finalmente, sua voz quase um sussurro. Os novos exames não são bons. Posso não ter nem mesmo os 5 anos que ele estimou inicialmente. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mesmo assim, manteve-se firme, atravessando a sala até ficar diante dele. Olhe para mim, exigiu, colocando as mãos em seu rosto, forçando-o a encontrar seu olhar. Estou aqui agora. Nós estamos aqui agora. É o que importa. Isabela. Não, interrompeu ela. Você não vai decidir por nós dois.
Não vou permitir que me afaste porque acha que está me protegendo. Isso é minha escolha também. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Gabriel, talvez pela primeira vez em sua vida adulta. Isabela as secou com os polegares, seu toque gentil contrastando com a firmeza de suas palavras. Eu te amo, disse ela simplesmente, e não vou a lugar nenhum. Algo pareceu se quebrar dentro dele. Gabriel a puxou para seus braços, abraçando-a como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, fizeram amor com uma intensidade desesperada, como se tentassem imprimir o momento em suas almas, criando memórias que nem mesmo a morte poderia apagar. Mais tarde, enrolados sob os cobertores, Gabriel traçou o contorno do rosto de Isabela com os dedos. Como você pode ser tão forte? Perguntou, admiração em sua voz. Ela sorriu. Aprendi com meu chefe exigente. Na manhã seguinte, quando a tempestade havia passado e o sol nascia sobre o lago, tomaram uma decisão. Não mais segredos, não mais fugas. Enfrentariam o que viesse juntos, seja dias, meses ou anos. Gabriel Montes, o temido CEO, o homem que construíra um império com determinação implacável, havia finalmente encontrado algo mais valioso que poder ou sucesso. Alguém disposto a ficar ao seu lado até o fim, qualquer que fosse ele. O retorno à rotina foi mais difícil do que ambos imaginaram. No escritório mantinham a fachada profissional, mas algo havia mudado fundamentalmente. Cada momento compartilhado, cada olhar, cada palavra, carregava agora o peso do tempo limitado. Em uma tarde particularmente agitada, Gabriel conduzia uma reunião com investidores estrangeiros quando Isabela notou os sinais, a palidez aumentando gradualmente, a mão esquerda discretamente massageando o peito, a respiração ligeiramente alterada. Ele estava tendo um episódio, mas se recusava a interromper a reunião. Com determinação calma, Isabela deslizou um bilhete para Helena, que imediatamente compreendeu a situação e criou uma emergência fictícia que exigia a presença imediata de todos na sala ao lado. Quando os executivos saíram, apenas ela e Gabriel permaneceram. Seus remédios, disse Isabela, já abrindo a gaveta onde ele mantinha a medicação de emergência. Gabriel engoliu os comprimidos com água, fechando os olhos enquanto esperava o efeito. Isabela permaneceu ao seu lado, uma mão em seu ombro, monitorando sua respiração. Não podemos continuar assim, disse ela suavemente quando sua cor começou a voltar ao normal. Você precisa reduzir a carga de trabalho. Impossível, respondeu ele, a voz mais fraca que o normal. A empresa? Que se dane a empresa, interrompeu Isabela, uma firmeza incomum em sua voz. Estamos falando da sua vida, Gabriel. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado com todas as verdades não ditas entre eles. Finalmente, Gabriel assentiu. Você está certa, preciso fazer algumas mudanças. Nas semanas seguintes, Gabriel iniciou uma reestruturação silenciosa da empresa. Delegou mais responsabilidades a Rafael Mendonça e outros executivos de confiança. Reduziu viagens internacionais e implementou mais reuniões virtuais. Começou a sair do escritório em horários razoáveis, algo inédito em sua carreira. A mudança não passou despercebida. Rumores circulavam pelos corredores. Especulações sobre problemas de saúde, possível. Venda da empresa, até mesmo uma crise existencial de meia-idade. Mas ninguém, além de Isabela e Helena, conhecia a verdade completa. Numa sexta-feira à tarde, Gabriel surpreendeu Isabela com um convite. Vamos passar o fim de semana na Casa do Lago. Ela sorriu. Pensei que você tivesse aquela conferência em São Paulo. Cancelei, respondeu ele simplesmente. Algumas coisas são mais importantes. O fim de semana foi como um sonho. 2 dias inteiros longe do mundo corporativo, passeando às margens do lago, cozinhando juntos, conversando por horas sobre tudo e nada. Gabriel parecia diferente ali, mais relaxado, mais jovem de alguma forma, o peso do império que construíra temporariamente suspenso de seus ombros.
Na noite de domingo, sentados na varanda observando o pôr do sol sobre o lago, Gabriel segurou a mão de Isabela. E se eu vendesse tudo? Ela virou-se para ele, surpresa. O quê? A empresa, o apartamento, tudo. Seus olhos tinham um brilho que ela raramente via. Poderíamos viver aqui, ou em qualquer lugar, longe de tudo. Isabela estudou seu rosto tentando determinar se ele falava sério. Você construiu aquela empresa do zero, Gabriel. É sua vida. Era, corrigiu ele. Agora tenho algo mais importante. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Você realmente faria isso? Desistiria de tudo? Por mais tempo com você? Sem hesitar, ele apertou sua mão. Tenho dinheiro suficiente para várias vidas. O que me falta é tempo. E não quero desperdiçar o que tenho. Em salas de reunião e videoconferências, o momento foi interrompido pelo celular de Gabriel. Ele olhou para a tela e franziu o senho. É Rafael. Ele nunca liga no domingo a menos que seja urgente. A expressão de Rafael na videochamada era grave. Gabriel, temos um problema. Valentina Almeida Santos está na mídia. Valentina? O que ela tem a ver conosco agora? Rafael hesitou, olhando brevemente para Isabela antes de continuar. Ela deu uma entrevista à revista Perfil. Insinuou que seu afastamento recente se deve a um relacionamento com uma funcionária. Gabriel enrijeceu visivelmente. Quanto ela sabe? O suficiente para ser perigoso. Não mencionou nomes, mas... Rafael parecia desconfortável. O artigo sai amanhã. Achei que você deveria saber antes. Quando a chamada terminou, um silêncio pesado caiu entre eles. Isabela foi a primeira a quebrá-lo. Como ela poderia saber? Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto que Isabela agora reconhecia como sinal de estresse. Valentina tem contatos em todo lugar. Provavelmente tem alguém dentro da empresa reportando a ela. O que fazemos agora? Em vez de responder imediatamente, Gabriel se levantou e caminhou até a beirada do deck, observando o lago agora tingido de roxo pelo crepúsculo. Quando se virou, havia uma nova determinação em seus olhos. Chega de esconder, chega de segredos. Se ela quer guerra, daremos a ela algo com que se preocupar. Na manhã seguinte, quando a revista Perfil publicou a entrevista, com Valentina Almeida Santos, cheia de insinuações maldosas sobre o poderoso CEO e sua secretária, Gabriel já estava em seu escritório, convocando uma reunião emergencial do Conselho Administrativo. Isabela, sentada silenciosamente no canto da sala como sempre fazia durante as reuniões, observava o homem que amava enfrentar um grupo de executivos furiosos e assustados. É verdade, então? Perguntou Sérgio Albuquerque, o mais velho dos conselheiros. Você está realmente envolvido com sua secretária? Gabriel permaneceu calmo, sua postura impecável em seu terno italiano. Estou em um relacionamento com Isabela Martinez, sim. Um murmúrio percorreu a sala. Helena, sentada ao lado de Isabela, apertou sua mão discretamente sob a mesa. Isso é completamente inapropriado, continuou Albuquerque. Um relacionamento entre um superior e sua subordinada direta, os riscos legais, a exposição negativa. Se o problema é a subordinação direta, interrompeu Gabriel, posso facilmente reorganizar a estrutura para que Isabela responda a Rafael ou Helena. Não é tão simples, e você sabe disso, rebateu outro conselheiro. A imprensa já está especulando. As ações caíram 3% apenas com os rumores. Precisamos gerenciar esta crise imediatamente. Por 2 horas o conselho debateu furiosamente. Isabela observava em silêncio, sentindo-se como se sua vida estivesse sendo dissecada por estranhos. Finalmente, Albuquerque apresentou a proposta do conselho. A senhorita Martinez deve ser desligada imediatamente, com um generoso acordo de confidencialidade. Você fará um comunicado esclarecendo que o relacionamento foi breve e já terminou. Com o tempo, isso será esquecido. Um silêncio tenso caiu sobre a sala enquanto todos aguardavam a resposta de Gabriel. Ele olhou para Isabela pela primeira vez desde o início da reunião, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela sustentou seu olhar, transmitindo sua resposta sem palavras. Gabriel se levantou lentamente, apoiando as mãos na mesa de mogno polido.
Senhores e senhoras, agradeço suas preocupações e sugestões. Sua voz era controlada, mas com uma intensidade que fez todos se inclinarem para a frente. Mas devo informá-los que não apenas rejeito completamente essa proposta, como também estou preparado para renunciar ao cargo de CEO se for necessário. A sala explodiu em protestos e exclamações de choque. Construí esta empresa do nada, continuou Gabriel quando o tumulto diminuiu. Dediquei 10 anos da minha vida a ela. Sacrifiquei relacionamentos, saúde, qualquer semblança de vida pessoal. E agora que finalmente encontrei alguém que significa mais para mim que relatórios financeiros e aquisições estratégicas, vocês esperam que eu simplesmente a descarte para aplacar acionistas nervosos? Ele balançou a cabeça. Não desta vez. Se o conselho insistir nessa abordagem, terão minha carta de renúncia até o final do dia. O ultimato pairava no ar como uma nuvem carregada. Isabela mal conseguia respirar. Havia algo diferente em Gabriel, uma nova liberdade em sua postura, como se um peso enorme tivesse sido levantado de seus ombros. Você não pode estar falando sério, disse Albuquerque finalmente. Jogaria tudo fora por um caso? Gabriel sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava em ambientes corporativos. Não é um caso, é muito mais que isso. Ele olhou para Isabela novamente, e desta vez havia tanto amor em seu olhar que ela sentiu lágrimas se formando. Tenho uma condição médica, continuou. Gabriel voltando-se para o conselho atônito. Cardiomiopatia dilatada, diagnosticada há 2 anos. Minha expectativa de vida é limitada, talvez 5 anos, talvez menos. A revelação caiu como uma bomba na sala. Expressões de choque e descrença percorreram os rostos dos conselheiros. Helena, que já sabia, baixou os olhos enquanto Rafael parecia genuinamente abalado. Por que não nos contou? Perguntou ele. Porque não queria ser tratado diferentemente. Não queria piedade ou especulações sobre minha capacidade de liderar. Gabriel fez uma pausa. Mas agora, com tempo limitado pela frente, minhas prioridades mudaram. E não vou gastar os anos que me restam preocupado com o preço das ações ou a opinião pública. Ele se virou para Isabela, estendendo a mão. Sem hesitação, ela se levantou e caminhou até ele, entrelaçando seus dedos aos dele. Esta é a mulher que amo. Se isso é um problema para a empresa, então a empresa terá que seguir sem mim. O silêncio que se seguiu foi profundo. Finalmente, Rafael se levantou. Acho que precisamos de tempo para processar tudo isso. Sugiro que adiemos qualquer decisão por alguns dias. O conselho concordou, e a reunião foi encerrada em um clima de choque e confusão. Quando todos saíram, apenas Gabriel, Isabela e Helena permaneceram na sala. Bem, disse Helena com um suspiro. Isso foi dramático. Gabriel sorriu, ainda segurando a mão de Isabela. Libertador, na verdade. Helena os estudou por um momento, uma expressão suave em seu rosto normalmente austero. Então, o que vocês farão agora? Gabriel olhou para Isabela, seus olhos cheios de possibilidades. Viver, respondeu simplesmente, enquanto houver tempo. A entrevista de Valentina Almeida Santos na revista Perfil foi apenas o começo. Na manhã seguinte à reunião do conselho, a história explodiu em todos os portais de notícias do país. Romance proibido na Montes Corporation. CEO e secretária causam crise corporativa. Embora Valentina não tivesse mencionado nomes explicitamente na entrevista, suas insinuações eram suficientemente claras para quem conhecia o ambiente corporativo. E então, como uma bomba de efeito retardado, vieram as fotos. Gabriel e Isabela entrando juntos em seu prédio, jantando em um restaurante discreto, de mãos dadas na casa do lago. As imagens, claramente tiradas por um paparazzi contratado, espalharam-se como fogo pela internet. Ela deve ter nos seguido por semanas, murmurou Gabriel, olhando para as fotos em seu tablet. Ou contratado alguém para fazer isso. Isabela sentiu o estômago afundar. Em uma das fotos, estava abraçada a Gabriel na varanda da casa do lago, o pôr do sol ao fundo criando uma imagem quase romântica demais para ser real. Um momento íntimo e privado, agora exposto para consumo público. Por que ela faria isso? Perguntou, a voz trêmula.
Que bem isso traz a ela. Gabriel fechou os olhos por um momento. Valentina nunca aceitou o fim do nosso noivado. Para ela, foi uma humilhação pública. Isso é vingança. Nas 48 horas seguintes, suas vidas se transformaram em um pesadelo midiático. Repórteres acampados na porta do prédio de Gabriel. Fotógrafos perseguindo Isabela até seu pequeno apartamento no subúrbio. Especulações selvagens em programas de fofoca sobre como a secretária ambiciosa havia seduzido o poderoso CEO. A gota d'água veio quando um tabloide publicou uma manchete particularmente cruel. Secretária golpista. Quem é a mulher que conquistou o bilionário com prazo de validade? De alguma forma, a informação sobre a condição médica de Gabriel havia vazado. Chega, disse ele, jogando o jornal na lixeira. Não vou permitir que façam isso com você. Naquela tarde, contra o conselho de sua equipe de relações públicas, Gabriel convocou uma coletiva de imprensa. Ao lado de Isabela, enfrentou uma sala lotada de jornalistas ávidos por escândalo. Estou aqui hoje para esclarecer algumas informações que têm circulado na mídia. Começou ele, sua voz firme. Sim, estou em um relacionamento com Isabela Martinez. Não começou enquanto ela era minha subordinada direta. Tomamos medidas para reorganizar a estrutura corporativa assim que nossos sentimentos se tornaram claros. Um murmúrio percorreu a sala. Gabriel continuou. Quanto à minha condição médica, que foi exposta de maneira sensacionalista e invasiva, sim, tenho cardiomiopatia dilatada. Sim, isso limita minha expectativa de vida. Não, isso não afeta minha capacidade de liderar esta empresa enquanto escolher fazê-lo. Ele olhou para Isabela, que mantinha a cabeça erguida apesar dos olhares escrutinadores. O que não permitirei é a caracterização caluniosa da mulher que amo. Isabela Martinez é uma profissional exemplar, que conquistou seu lugar por mérito próprio. Qualquer insinuação contrária enfrentará consequências legais severas. A coletiva não melhorou a situação. Pelo contrário, agora que a história havia sido confirmada pelo próprio Gabriel, a frenesi midiática intensificou-se. Por 3 meses, foram perseguidos pela imprensa, dissecados por colunistas transformados no escândalo do ano. O conselho administrativo estava dividido. Alguns membros pressionavam pela saída de Gabriel, preocupados com a imagem da empresa. Outros, liderados por Rafael, defendiam que sua vida pessoal deveria permanecer separada de suas capacidades como CEO. As ações estabilizaram, argumentou Rafael em uma tensa reunião de diretoria. Os clientes continuam conosco. Os resultados financeiros do trimestre superaram as expectativas. Qual é exatamente o problema que estamos tentando resolver? Mas o dano já estava feito. A exposição constante havia transformado algo bonito em um espetáculo sórdido. Isabela, que sempre valorizara sua privacidade, sentia-se violada cada vez que um estranho a reconhecia na rua. Gabriel via a situação consumindo a alegria que haviam encontrado juntos. Uma noite, enquanto jantavam no apartamento dele, evitando restaurantes públicos, Gabriel fez uma proposta que mudaria tudo. Vamos embora, disse ele simplesmente. Isabela levantou os olhos de seu prato. Embora? Para onde? Para qualquer lugar. Longe daqui, longe de tudo isso. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que ela reconhecia. A mesma determinação que o levara a construir um império. Vendia a empresa. A garfada que Isabela estava prestes a dar parou no meio do caminho. Você o quê? Bom, tecnicamente ainda não. Gabriel sorriu. Mas aceitei uma oferta. Um conglomerado europeu que vinha tentando entrar no mercado brasileiro há anos. O acordo será anunciado na próxima semana. Isabela pousou o garfo, tentando processar a informação. Gabriel, você construiu aquela empresa do zero. É sua vida. Era, corrigiu ele, estendendo a mão sobre a mesa para segurar a dela. Agora tenho algo mais importante para viver. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Tem certeza disso? Absoluta. Ele apertou sua mão. Já comprei uma casa, no interior de Minas Gerais, perto de uma pequena cidade chamada São Lourenço. Longe o suficiente para sermos esquecidos
perto o suficiente de bons hospitais para meu tratamento. Uma casa? Isabela tentou imaginar Gabriel, o CEO urbano impecavelmente vestido, vivendo no interior. Como se lesse seus pensamentos, ele riu. Você ficaria surpresa. Cresci em uma cidade pequena, sabia? Antes de vir para a capital construir meu império. 2 semanas depois, a venda da Montes Corporation foi anunciada oficialmente. O valor, embora não divulgado, era estimado em bilhões. Gabriel fez sua última aparição como CEO em uma cerimônia formal, entregando simbolicamente as chaves da empresa ao novo proprietário europeu. No dia seguinte, enquanto a imprensa especulava sobre seu próximo passo, talvez um cargo em uma multinacional maior ou o lançamento de uma nova startup disruptiva, Gabriel e Isabela dirigiam por estradas secundárias rumo ao interior, deixando para trás o mundo corporativo e seus escândalos fabricados. A casa que Gabriel havia comprado era uma surpresa completa para Isabela. Não a mansão ostentosa que ela talvez esperasse, mas uma propriedade charmosa com vista para as montanhas, grandes janelas que inundavam os ambientes de luz natural e um jardim exuberante que descia até um pequeno riacho. É perfeita, sussurrou ela, girando lentamente na sala de estar espaçosa, mas aconchegante. Gabriel a observava com um sorriso, como se sua reação fosse o único retorno de investimento que realmente importava. Bem-vinda ao nosso novo começo, disse ele puxando-a para seus braços. Naquela noite, deitados na varanda em uma rede grande o suficiente para 2, observando as estrelas incrivelmente brilhantes longe da poluição luminosa da cidade, fizeram planos para o futuro. Um futuro que, embora potencialmente mais curto que o normal, prometia ser intensamente vivido. Não sei quanto tempo temos, disse Gabriel, seus dedos entrelaçados nos cabelos de Isabela. Mas sei que cada momento será real, sem pretensões, sem máscaras. Isabela se aconchegou mais perto dele, ouvindo o batimento de seu coração, aquele coração danificado que, ironicamente, havia aprendido a amar mais profundamente que muitos corações saudáveis. É tudo o que sempre quis, respondeu ela. Tempo real com o homem real, não com o CEO. Gabriel sorriu na escuridão. O CEO está oficialmente aposentado. De agora em diante, sou apenas Gabriel. Gabriel é mais que suficiente para mim, disse ela, erguendo-se para beijá-lo sob o céu estrelado de sua nova vida. Os primeiros meses na casa em Minas Gerais foram uma revelação para ambos. Gabriel, livre das pressões corporativas pela primeira vez em uma década, redescobriu prazeres simples. Acordar sem alarme, tomar café da manhã na varanda observando beija-flores, caminhar pelo jardim sem um celular constantemente tocando. Seu corpo respondeu ao novo ritmo de vida. A cor voltou ao seu rosto, as linhas de tensão ao redor dos olhos suavizaram-se, e até mesmo os episódios cardíacos tornaram-se menos frequentes. O médico local a quem visitavam mensalmente notou a melhora em seus exames. Não estou dizendo que a condição desapareceu, explicou o Dr. Andrade, um cardiologista experiente que tratava Gabriel com a mesma objetividade que usaria com qualquer paciente, algo que ele apreciava após anos de adulação corporativa. Mas o estresse é um fator significativo na progressão da cardiomiopatia. Sua nova rotina está definitivamente ajudando. Isabela também. Floresceu longe da cidade. Havia pedido demissão da Montes Corporation logo após Gabriel anunciar sua saída, determinada a acompanhá-lo em sua nova jornada. Nos primeiros dias, sentia-se estranhamente desorientada sem a estrutura rígida da rotina corporativa, sem e-mails urgentes para responder, sem crises para gerenciar, sem a necessidade de estar impecavelmente vestida às 7h30 da manhã. Gradualmente, encontrou seu próprio ritmo. Começou a trabalhar remotamente como consultora para pequenas empresas locais, ajudando-as a organizar processos administrativos e desenvolver estratégias de crescimento. O trabalho era gratificante de uma forma que seu emprego anterior nunca fora. Podia ver o impacto direto de suas sugestões em negócios familiares que sustentavam a economia da pequena cidade. Uma tarde, voltando de uma reunião com uma cliente,
A proprietária de uma pousada charmosa que buscava expandir, Isabela encontrou Gabriel no jardim, usando jeans desbotados e uma camiseta. Simples podando arbustos. A visão a fez parar por um momento, maravilhada com a transformação. O homem à sua frente, com barba por fazer e mãos sujas de terra, parecia uma versão completamente diferente do executivo implacável que conhecera. Mais relaxado, mais presente, mais feliz. "O que foi?" perguntou ele, notando seu olhar. Isabela sorriu, apenas tentando conciliar esta imagem com o homem de terno italiano que conheci. Gabriel olhou para as próprias mãos sujas e riu, um som que se tornara surpreendentemente comum nos últimos meses. "Acho que ele está oficialmente aposentado." Aproximando-se, Isabela passou os braços ao redor de sua cintura, não se importando com a terra em sua camisa cara. "Gosto mais deste Gabriel." Ele a beijou suavemente. "Eu também." A vida que construíram juntos era simples comparada aos padrões anteriores de Gabriel, mas incrivelmente rica em pequenos momentos de alegria. Jantares preparados juntos na cozinha espaçosa, noites de filmes enrolados no sofá, passeios de mãos dadas pela pequena cidade, onde gradualmente deixaram de ser o bilionário e sua namorada, para se tornarem apenas o casal da Casa da Colina. Em seu aniversário de 6 meses na nova casa, Gabriel preparou um jantar especial. A mesa na varanda estava decorada com flores do jardim e velas. O vinho era de sua pequena adega recém-montada, e a comida, embora simples, havia sido preparada inteiramente por ele, algo inimaginável em sua vida anterior. Após a sobremesa, Gabriel pegou a mão de Isabela, seu polegar acariciando levemente a palma. "Tenho algo para você", disse ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. O coração de Isabela acelerou. Gabriel abriu a caixa, revelando um anel delicado, uma esmeralda central cercada por pequenos diamantes. "Não é tão ostentoso quanto o que dei a Valentina", disse ele, um toque de nervosismo em sua voz. "Mas escolhi pensando em você. A esmeralda me lembra seus olhos quando você sorri." Lágrimas embaçaram a visão de Isabela. "É perfeito", sussurrou. "Isabela Martinez", continuou ele, sua voz firme apesar da emoção em seus olhos. "Não sei quanto tempo temos pela frente. 5 anos, 10 anos, talvez mais, talvez menos. O que sei é que quero passar cada dia que me resta como seu marido. Você me daria a honra de se casar comigo?" Em resposta, Isabela se inclinou sobre a mesa e o beijou profundamente. "Sim", murmurou contra seus lábios. "1000 vezes sim." Quando se separaram, Gabriel deslizou o anel em seu dedo, perfeitamente ajustado como se tivesse sido feito para ela. "Tenho mais uma coisa para confessar", disse ela, um sorriso misterioso brincando em seus lábios. "O quê?" Isabela pegou a mão dele e a colocou suavemente sobre sua barriga. "Não seremos apenas 2 na família por muito tempo." Os olhos de Gabriel se arregalaram, a compreensão lentamente surgindo em seu rosto. "Você está..." Ela assentiu, lágrimas de alegria agora correndo livremente. "Grávida. 10 semanas. Confirmei ontem." Por um momento, Gabriel pareceu completamente atordoado. Então, para a surpresa de Isabela, lágrimas começaram a rolar por seu rosto. O poderoso ex-CEO, o homem que havia enfrentado conselhos administrativos e crises corporativas sem pestanejar, agora chorava abertamente. "Um filho", sussurrou ele, a voz embargada. "Nosso filho." Naquela noite, abraçados na cama, com a luz do luar entrando pelas janelas abertas, fizeram planos para o futuro. Um futuro que agora parecia infinitamente mais brilhante e cheio de possibilidades. "E se for uma menina?", perguntou Isabela, aninhada contra o peito de Gabriel. "Então ela será forte e brilhante como a mãe", respondeu ele, beijando o topo de sua cabeça. "E provavelmente me enrolará ao redor de seu dedinho minúsculo." Isabela riu. "E se for um menino?" "Ensinarei a ele tudo o que sei", disse Gabriel pensativo. "E mais importante, tudo o que aprendi sobre o que realmente importa na vida." Ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da mudança em suas vidas.
O homem que uma vez acreditara ter apenas uma contagem regressiva pela frente, agora se preparava para dar vida a um novo ser. Tenho medo, admitiu Gabriel, sua voz pouco mais que um sussurro na escuridão. Medo de não estar aqui para vê-lo crescer. Isabela se ergueu sobre um cotovelo para olhar em seus olhos. Você estará presente em cada momento que importa, pelo tempo que tivermos. E quando nosso filho crescer, conhecerá o Pai não apenas pelas histórias que contarei, mas pelo amor que você deixará em cada canto desta casa. Gabriel a puxou para mais perto, como se ela fosse uma âncora em um mundo incerto. Como alguém que cresceu sem acreditar em milagres, acabou sendo abençoado com 2 ao mesmo tempo. No dia seguinte, quando o sol nasceu sobre as colinas de Minas Gerais, Gabriel observava Isabela ainda adormecida, o anel de noivado brilhando suavemente em sua mão, que repousava protetoramente sobre a barriga. Por um momento fugaz, sentiu o antigo pânico, o medo da perda do tempo limitado do futuro incerto. Mas então Isabela abriu os olhos, sorrindo para ele com tanto amor que todas as sombras se dissiparam. Não importava quanto tempo tivessem, semanas, meses, anos. O que importava era como escolhiam viver cada momento. E pela primeira vez desde o diagnóstico, Gabriel Montes sentiu-se verdadeiramente vivo. O verão chegou ao interior de Minas Gerais, pintando as colinas com tons vibrantes de verde e enchendo o ar com o perfume de flores silvestres. Na casa da colina, os preparativos para 2 eventos significativos estavam em andamento: um casamento e o nascimento de uma criança. Contrariando todas as expectativas anteriores, Gabriel havia escolhido uma cerimônia simples. Não haveria centenas de convidados como teria sido em sua vida anterior, nem cobertura de revistas de celebridades, nem extravagâncias caras. Apenas um pequeno grupo de pessoas que realmente importavam, reunidas no jardim que ele e Isabela haviam cultivado juntos. Rafael Mendonça, que permanecera amigo mesmo após a venda da empresa, chegou uma semana antes da cerimônia. Parecia estranhamente deslocado em seus ternos caros contra o pano de fundo bucólico da casa, mas sua admiração pela nova vida de Gabriel era genuína. Nunca pensei que viveria para ver isso, comentou ele, enquanto os dois compartilhavam uma garrafa de vinho na varanda. Gabriel Montes, o homem mais focado em trabalho que já conheci, cultivando tomates e falando sobre fraldas. Gabriel riu, passando a mão pela barba que agora mantinha cuidadosamente aparada, um meio termo entre o executivo impecável de antes e o ermitão barbudo dos primeiros meses no interior. A vida tem um jeito interessante de nos surpreender, respondeu observando Isabela através da janela da cozinha, onde ela organizava flores com Helena Vasconcelos, que também viera para o casamento. A barriga de Isabela, agora proeminente aos 6 meses de gravidez, dava-lhe uma aura radiante. Gabriel ainda se maravilhava com a transformação, não apenas física, mas a maneira como ela havia encontrado uma nova confiança, uma nova força ao assumir sua vida no interior. Como está sua saúde? Perguntou Rafael, interrompendo seus pensamentos. Gabriel deu de ombros. Os médicos estão cautelosamente otimistas. Os novos medicamentos parecem estar funcionando melhor e o estilo de vida mais tranquilo definitivamente ajuda. Fez uma pausa. Ainda não é uma cura, mas talvez tenhamos comprado mais tempo. Rafael assentiu, estudando o amigo. Você parece em paz. Estou, confirmou Gabriel, surpreendendo-se com a verdade simples da afirmação. Pela primeira vez na vida, realmente estou. No dia do casamento, o jardim estava transformado. Lanternas suspensas nas árvores, flores brancas e verdes por todo lado, e um pequeno altar improvisado sob o carvalho centenário que dominava o terreno. Apenas 30 convidados, alguns da antiga vida corporativa como Rafael e Helena, os pais e irmãos de Isabela e novos amigos da comunidade local. Quando Isabela caminhou pelo jardim em direção a ele, usando um vestido simples de seda que realçava sua barriga grávida, uma coroa de flores silvestres no cabelo solto, Gabriel sentiu o mundo parar. Esta mulher, que havia entrado em sua vida como uma secretária tímida tentando ser invisível, agora brilhava com uma luz própria,
caminhando confiante para se tornar sua esposa. Os votos foram trocados sob o carvalho centenário, testemunhados por amigos, família e o céu infinito de Minas Gerais. Não houve pompa ou circunstância, apenas duas pessoas prometendo amar uma à outra pelo tempo que lhes fosse concedido. Encontrei você quando pensava que não havia mais nada para mim além de trabalho e solidão, disse Gabriel, segurando as mãos de Isabela nas suas. Você me deu um motivo para viver plenamente cada dia, não apenas existir. Prometo dedicar cada momento que tivermos juntos a fazer você tão feliz quanto você me faz. Os olhos de Isabela brilhavam com lágrimas. Você me encontrou quando eu estava tentando ser invisível e me viu como ninguém jamais havia visto. Prometo estar ao seu lado em cada passo desta jornada, nos dias bons e nos difíceis. O tempo que tivermos juntos não será medido em anos, mas em momentos de alegria, em risadas compartilhadas, em sonhos realizados juntos. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, os convidados explodiram em aplausos. Para surpresa de todos, fogos de artifício iluminaram o céu, um presente inesperado dos moradores da cidade vizinha, que haviam adotado o casal como seus próprios. A recepção foi uma celebração descontraída que durou até o anoitecer. Música ao vivo de uma banda local, comida caseira preparada por um restaurante da cidade, vinho de produtores da região. Gabriel, que uma vez presidira jantares formais com embaixadores e CEOs, agora dançava descalço na grama com sua esposa grávida, mais feliz do que jamais se permitira ser. Quando a maioria dos convidados havia partido, Helena encontrou o casal sentado próximo à fogueira, que havia sido acesa para espantar o frio da noite. Preciso confessar algo, disse ela, sentando-se ao lado deles. Lembra-se daquele dia em que entrevistei você, Isabela, para o cargo de secretária? Isabela assentiu, aconchegando-se contra o ombro de Gabriel. Não foi coincidência, continuou Helena. Eu observava Gabriel afundar-se cada vez mais no trabalho após o diagnóstico. Percebi que ele precisava de alguém, que o desafiasse, que o lembrasse que havia mais na vida que balanços financeiros. Ela sorriu. Vi algo em você naquela entrevista. Uma força quieta, uma integridade. Tinha esperanças, mas nunca imaginei que vocês acabariam assim. Gabriel olhou para Helena com nova compreensão. Você planejou isso? Ela deu de ombros, um sorriso enigmático nos lábios. Digamos que criei a oportunidade. Vocês fizeram o resto. 3 meses depois, em uma madrugada de primavera, nasceu Sofia Martinez Montes. Uma menina saudável com os olhos cinzentos de Gabriel e a determinação silenciosa de Isabela. Quando a enfermeira colocou o pequeno embrulho em seus braços, Gabriel sentiu um amor tão avassalador que parecia impossível contê-lo em seu coração danificado. Ela é perfeita, sussurrou, observando os minúsculos dedos que se fechavam instintivamente ao redor de seu polegar. Exatamente como a mãe. Isabela, exausta, mas radiante, sorriu para os dois. Acho que ela tem sua teimosia, ouviu a enfermeira. Dizer que chegou ao mundo com punhos cerrados, como se estivesse pronta para lutar. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de noites sem dormir, descobertas diárias e alegrias indescritíveis. Gabriel, que uma vez gerenciara centenas de funcionários e negócios em 3 continentes, agora encontrava-se completamente rendido a uma pequena tirana de 5 quilos que comandava a casa com um choro poderoso. Surpreendentemente, ele prosperava neste novo papel. As habilidades que o haviam tornado um CEO formidável, atenção aos detalhes, capacidade de funcionar com pouco sono, determinação inabalável, agora o tornavam um pai excepcional. Passava horas apenas observando Sofia dormir, maravilhado com cada pequena mudança em seu rosto, cada novo som, cada sorriso sonolento. Numa tarde de outono, quando Sofia tinha 6 meses, Gabriel experimentou um episódio cardíaco mais severo que o usual. Isabela o encontrou no escritório, pálido e com dificuldade para respirar. O Dr. Andrade veio imediatamente à casa e, após uma avaliação cuidadosa, recomendou hospitalização para observação. É apenas precaução, garantiu o médico,
mas prefiro não arriscar. Nos 3 dias que Gabriel passou no hospital, Isabela raramente saiu de seu lado, trazendo Sofia para visitas que iluminavam o quarto estéril com risos de bebê. Quando finalmente retornaram para casa, algo havia mudado sutilmente entre eles. Uma nova urgência silenciosa, uma consciência mais aguda da fragilidade do tempo. Uma noite, enquanto colocavam Sofia para dormir juntos, uma rotina que haviam estabelecido desde seu nascimento, Gabriel abraçou Isabela por trás, observando a filha adormecer no berço. Tenho medo, admitiu em um sussurro. Não de morrer, mas de deixar vocês duas. Isabela se virou em seus braços, segurando seu rosto entre as mãos. Ninguém sabe quanto tempo tem, Gabriel. Nem eu, nem você. A diferença é que você aprendeu a valorizar cada momento, enquanto a maioria das pessoas vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Ela o guiou para fora do quarto do bebê, até a varanda onde frequentemente se sentavam para observar o pôr do sol. As colinas ao redor estavam douradas na luz do entardecer, e o cheiro de terra úmida e flores enchia o ar. Olhe ao seu redor, continuou ela. Esta vida que construímos juntos é real, é verdadeira, é completa. Alguns têm 60 anos de existência vazia. Nós temos isso. Ela gesticulou para a casa, para o jardim, para a vida que haviam criado. Não importa se são mais 5 meses ou 50 anos. Já temos mais que muitos jamais terão. Gabriel a puxou para perto, sentindo o calor reconfortante de seu corpo contra o dele. Como você se tornou tão sábia. Ela sorriu contra seu peito. Aprendi com um certo CEO teimoso, que resolveu que regras normais não se aplicavam a ele. Nos meses que se seguiram, viveram com uma intensidade tranquila, presentes em cada momento, celebrando cada marco de Sofia como um milagre, construindo memórias que transcenderiam o tempo. Gabriel documentava tudo meticulosamente, vídeos, fotos, diários, criando um legado para sua filha, garantindo que, não importava o que acontecesse, ela sempre saberia o quanto era amada. Na primeira primavera após o nascimento de Sofia, enquanto as árvores explodiam em novos brotos e flores, Gabriel plantou uma fileira de ipês na propriedade, um para cada ano que esperava ver sua filha crescer. Podem ser 5, podem ser 20, disse ele a Isabela enquanto plantava o último. Mas ela terá estas árvores para lembrar-se de mim quando florescerem a cada ano. Isabela, com Sofia aninhada em seus braços, observava o marido com amor infinito. O homem que plantava árvores para o futuro havia se transformado completamente daquele que vivia apenas para o próximo trimestre fiscal, o próximo relatório anual, a próxima aquisição. Naquela noite, na quietude de seu quarto, com Sofia dormindo pacificamente no berço ao lado, Gabriel segurou Isabela perto de seu coração, aquele coração imperfeito que, ironicamente, havia aprendido a amar mais profundamente que muitos corações saudáveis. Obrigado, sussurrou contra seus cabelos. Pelo quê? Perguntou ela sonolenta. Por me mostrar como viver, respondeu simplesmente. Por me dar algo pelo que viver. Lá fora, a primeira das árvores recém-plantadas balançava suavemente na brisa noturna, suas folhas jovens, prometendo flores no futuro, um futuro que, embora incerto em sua duração, seria vivido plenamente, apaixonadamente, verdadeiramente, um dia de cada vez. E no fim, talvez essa fosse a única coisa que realmente importava. Te amo, sussurrou Isabela, seus olhos encontrando os dele na penumbra do quarto. Te amo mais, respondeu ele, selando a promessa com um beijo. E ali, no silêncio da noite, com sua família adormecida ao seu redor, Gabriel Montes, o homem que uma vez construíra um império movido pela ambição, finalmente entendeu o verdadeiro significado de riqueza.